Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo que está em casa assistindo ao Troca. Assim, primeiro, a atuação do Corinthians foi pobre, né? Acho que a palavra que define a atuação do Corinthians é essa. Foi muito pobre de criação, muita dificuldade para sair jogando, inclusive, construir desde a sua defesa. O Vasco conseguiu bloquear muito bem o jogo por dentro, né? O jogo que o Corinthians acumula os seus meias nesse sistema que o Dorival voltou a usar hoje. E o Vasco conseguia forçar muito, mas muito erro técnico, muito erro de passe, muito erro na saída de bola do Corinthians, que só acionava os homens de frente em bola longa. E, ao contrário, o Vasco dominava as outras fases do jogo todas. Assim. O Vasco conseguia roubar essas bolas na frente e ligar. O Vasco conseguia muito bem atrair o Corinthians na sua saída de bola e acionar os jogadores mais velozes nas costas, seja fosse o André Gomes, fosse o Ryan, fosse os laterais. Agora, num todo em si, não é que o vascaíno, se antes do jogo você dissesse a ele, vai ter um 0-0 na Neoquímica Arena, provavelmente ele estivesse satisfeito. Agora, talvez ele tenha, a comissão técnica do Vasco também, a sensação que até dava para ser melhor, que dava para ser que dava para sair daqui com um gol. Agora, também não é que o Vasco tenha desperdiçado um número enorme de chances claríssimas. O Vasco teve a bola na trave no segundo tempo, teve algumas infiltrações com o Ryan, teve o gol anulado, o Corinthians teve o seu. Foi um jogo que o Vasco foi melhor, mas não foi um jogo de grandes oportunidades de gol, um jogo de grandes emoções. Acho que elas vão ficar mesmo para a dramaticidade do jogo final no Maracanã. A gente está vendo imagens aí do povo saindo aqui, né, da Arena do Corinthians em Itaquera. Movimento enorme para chegar, a gente nem estava tão distante daqui, né? A gente estava a cerca de 15 quilômetros da Arena do Corinthians e ainda assim levamos 2h30 para chegar ao estádio aqui, né? Deixamos o hotel por volta de 18 horas. Era melhor vir andando, né? 8h30 da noite aqui. Não era só o trânsito para o jogo, né? Juntou do jogo com realmente mais o trânsito de quem estava voltando para casa. Agora, ô Mansur, por que o Vasco encaixou tão bem o seu jogo hoje diante do Corinthians, né? Permitiu poucas finalizações e poucos lances de perigo, né? Quase sempre a estratégia do Fernando Diniz se sobrepôs àquela usada pelo Dorival. Então, eu acho que o Vasco leu muito bem o que o Corinthians costuma fazer com essa formação, conseguiu bloquear bem o centro do campo, as saídas. O Vasco fazia uma pressão em que participavam o Coutinho e o Ryan um pouquinho mais adiante, os volantes por trás, um deles sempre vigiando o Garro para que ele não recebesse a bola às costas. Por vezes esse volante era o Barros e o Thiago Mendes, né, por trás do Ryan e do Coutinho na hora de pressionar. Um deles sempre à frente, o outro um pouco por trás, impedindo que essa bola entrasse no Garro ou no Memphis, quem saísse para tentar receber essa bola nas costas dos volantes. Por vezes os dois saltando, conseguindo pressionar. Quem fez um bom trabalho defensivo também sem bola hoje foi o Nuno, o jogador que, aliás, teve bastante vigor no jogo enquanto teve em campo, né, até a entrada do Verratti no segundo tempo. Então, sobre esse aspecto, eu acho que o Vasco leu muito bem o que o Corinthians costuma fazer. E acho também que com bola teve algumas diferenças no jogo do Vasco hoje. O Vasco faz muito essa estratégia conhecida de trazer os meias para os primeiros passes. A gente discutiu muito essa semana sobre o Coutinho fazendo isso. Quem fez muito esse papel hoje foi o Nuno, baixando muito para receber essas bolas perto dos zagueiros e permitindo ao Coutinho estar um pouco à frente para que ele participasse mais do último passe. Como o Corinthians não conseguia se ajustar, e acho que o Alex tocou bem, também tecnicamente era um time que teve abaixo, não é só uma questão tática e estratégica, acho que tudo convergiu para um jogo confortável para o Vasco. Não é que o Vasco perdesse um gol atrás do outro, mas o Vasco não sofreu o que uma equipe que vem jogar um primeiro jogo de final aqui na Neoquímica Arena imagina que possa sofrer. O termo confortável estava na minha cabeça, é bem isso. Só que o lado confortável deixou o Vasco confortável demais. A gente comentava lá em cima, acho que se o Vasco tivesse forçado um pouco mais, né, quisto um pouco especialmente mais... no segundo tempo, né, Alex? Acho que nos dois, né? O primeiro ainda o Vasco teve mais oportunidades. O Vasco teve um gol anulado com o Ryan por muito pouco. O Vasco finalizou algumas bolas perigosas. Na segunda parte já teve a cabeçada no escanteio, mas no segundo tempo foi fraco também. Foi. Em termos de chances criadas. E assim, ó. E a posse do Corinthians cresceu, né? Cresceu sem criação, mas cresceu. O Vasco permitiu isso. Ele defendeu mais atrás. Isso, ele teve essa paciência, o resultado tá bom pra mim. Vou tentar dar uma estocada lá, vou fazer um contra-ataque, alguma coisa. Só para dar um número, 66-34 de posse do Corinthians no segundo tempo.
52-48, praticamente uma posse dividida no primeiro. E dentro do campo a gente percebe o jogo quando tá confortável para você. Essa bola gira, você não tá acertando, você tá encaixado. Porque o Vasco, ele encaixou, quando o Corinthians ia sair jogando, ele encaixou esse mano a mano, encaixou super bem. Quando eu ia saltar, que o Barros ia saltar de repente num volante, alguém que vinha jogar, seja o Martínez, alguém por dentro, ele saltava bem. Quando o Corinthians tentava fazer isso, o Nuno, ele acabou desequilibrando. O Corinthians demorou muito, quase nunca praticamente entendeu esse movimento. Porque se o Nuno vinha por dentro, quem poderia pegar ele era o Ranieri, só que o Martínez vinha no momento, só que ele deixava o PH. E aí, de repente, você ficava correndo depois, atrasado, né? E quando o Corinthians perdia a bola, então o Vasco estava melhor posicionado e melhor tecnicamente, ele acabava realmente tendo essas melhores chances. Então foi inibindo, né? Foi meio que podando um pouco o Corinthians. Tem uma outra questão que tá me deixando... eu sei que a gente tá ainda falando da ida, mas eu acho que nesse tipo de decisão, ainda mais quando o primeiro jogo termina empatado, eu acho que a volta é quase uma continuação do jogo sob o ponto de vista das estratégias. Os treinadores colhem impressões aqui e vão tentar solucionar algumas questões. Agora, eu tenho na minha cabeça que o Corinthians precisa mudar muito mais do que o Vasco. Exatamente aí. Porque o Vasco pode fazer um jogo mais parecido com o que fez hoje aqui, lá no Maracanã. Né? O Corinthians não pode. Quando o Corinthians entra em campo com o tripé, né? De Martínez, Ranieri e Bidon, mais o Garro à frente, fica a sensação de um meio campo povoado. Faz é que o Corinthians nunca conseguiu ganhar esse duelo, né? O Vasco não permitiu e eles não que conseguiram. É uma questão que o Corinthians às vezes tem de quando usa essa formação com um trio à frente, de conseguir defender bem. De ter volume a partir de retomada rápida de bola, de pressão no adversário. Nem sempre ele consegue se equilibrar nesse aspecto. Eu não sei, para um jogo no Maracanã, em que, em tese, ele também não saiu daqui em desvantagem. Se ele pode tentar povoar o meio com jogadores com um pouco mais de vigor, abrindo mão de um desses jogadores para tentar igualar um pouco mais o jogo, porque o Vasco é um time que vai tentar construir desde trás, perdão, é o que ele faz habitualmente, ficar com a bola, sair tocando. Se os jogadores de frente não tiverem a capacidade de pressionar, como em alguns momentos o trio não teve no jogo hoje, o Vasco vai ficando confortável no jogo. Aí ele não consegue pressionar. E com a bola você não consegue jogar, não consegue criar, você não domina bem, você não passa bem, você não movimenta bem, aí você acaba realmente sucumbindo. Aí a estratégia do posicionamento é por isso que sempre bate nos jogadores. Aí você sabe que eu estava pensando o seguinte, né? Porque eu entendia que o Garro obrigatoriamente tinha que jogar hoje, né? Um jogo em casa, na teoria o Corinthians precisa tomar as rédeas do jogo, ser ele o dono do campo por aqui. Só que na prática não funcionou também com o Garro, né? Não. Porque eu acho que o meio-campo do Vasco se sobrepôs ao meio-campo do Corinthians na maior parte do tempo e nem o Garro conseguiu participar porque o Garro ele costuma ser muito influente no jogo, não conseguiu ser influente hoje e não conseguiu fazer com que Yuri e Memphis participassem também do jogo com qualidade. O trio principal e de maior qualidade do Corinthians hoje não conseguiu jogar, não conseguiu oferecer perigo ao gol defendido pelo Léo Jardim. Cada espaço que o Corinthians tentava ocupar, o Vasco ele já estava na frente nesse sentido. Essas duas linhas de quatro ele fez bem. O Andrés às vezes vinha para dentro com o Bidon ou até com o Garro, porque o Barros ele atacava lá, o Thiago Mendes ele vinha realmente fechar e o Andrés ele vinha bem. O Bidon ele ficava naquela dúvida. O Garro ele estava sempre, não sempre marcado, mas estava sempre com a marcação próxima. Só que toda a bola que veio no pé era um domínio errado, porque você tá jogando, é uma decisão, você tá jogando apertado, né? Tá justa a marcação. Então, nesse sentido, nenhum individualmente ajudou o time e o time não ajudou ninguém, praticamente. E também percebi uma outra coisa, quase sempre que um jogador do Corinthians iria receber uma bola de costas, muitas vezes, ao invés de tentar dominar, ele já estava dando aquela raspada na bola para um companheiro que tivesse atrás. E aí é o que acontece. Ao invés de tentar o domínio para fazer um jogo mais seguro, ele tentava aquela bola mais rápida para fazer o jogo andar e ele não ser o acossado para perder a bola e oferecer ao Vasco o campo. Então, acho que as ações do Corinthians também, as escolhas dos jogadores dentro de campo, também não foram as melhores.
E acho que também por consequência de sentir que o Vasco estava melhor, né, Mansur? Eu acho que tudo isso vai levando o jogador a se sentir mais inseguro em campo. É, né? Porque também o jogo, se a gente pega o que foi a temporada dos times, o jogo hoje é um dos melhores trabalhos defensivos do Vasco na temporada. Porque foi um problema ao longo do tempo, né? Os números do Campeonato Brasileiro mostram um pouco isso, né? O Vasco tomou 60 gols no campeonato. É lógico que com formações diferentes, o Vasco mudou a sua dupla de zaga ao longo da temporada porque precisava fazer isso, mas seguiu com problemas. O Vasco, por vezes, tinha dificuldade de se equilibrar. Hoje foi um time que conseguiu pressionar, foi um time que conseguiu defender atrás quando era hora de defender atrás, mas foi um time que conseguiu fazer com que os jogadores do Corinthians recebessem sempre a bola com alguém diminuindo muito o espaço, muito mesmo. E isso foi deixando o Corinthians também impaciente, essa tentativa de resolver rápido a jogada, porque o Corinthians não se sentia à vontade com a bola. De toda maneira, se for ver, eu acho que a linha de trás do Corinthians até foi bem. Por quão o restante todo não ajudava, essa bola quando passava disso, você pode ver que ele também foi pouco assim agredido, né? Então nesse sentido você pode controlar com essa última linha, mas ela sofreu muito mais, porque realmente essa segunda linha, seja com os três e o Garro se aproximando, às vezes vindo o Memphis, realmente acabou não funcionando. Não surpreendeu a vocês o fato de o Carrillo ter começado no banco? Não. Você imaginava que poderia acontecer antes do jogo, Mansur? Porque assim, eu tenho a impressão de que com bola ele faz muita diferença. Sim. Muita diferença. E muito da confiança do Vasco e a iniciativa do Vasco, a volúpia do Vasco no primeiro tempo para atacar, foi também da falta de controle do Corinthians. Controle esse que é a especialidade praticamente do Carrillo, né? Não, eu entendo. Se a gente pensar agora depois do jogo, não deu certo, o Corinthians não jogou bem. Acontece que, tentando pensar na decisão tomada antes do jogo, você vai para um jogo contra um time que acumula jogadores na saída de bola, que quer trocar curto para eliminar essa primeira pressão e abrir espaço para os jogadores acelerarem atrás. E você tem 3 jogadores de frente que não são propriamente especialistas, especialmente 2 deles, o Garro e o Memphis, por característica, não são exatamente especialistas em fazer uma pressão forte. Eu acho que o Dorival quis tentar equilibrar um pouco mais, tendo jogadores que fossem um pouco mais pegadores por trás nesse meio, que pudessem cobrir um pouco mais de campo. Embora um deles, um dos mais técnicos, não estivesse presente no caso do Carrillo. Ele opta por equilibrar com o Martínez, com o Bidon e com o Ranieri para tentar balancear, equilibrar um pouco o que ele ia perder na frente na primeira pressão com esses jogadores. Talvez, eu imagino que essa tenha sido a tentativa do Dorival. Acabou não funcionando mesmo. O Vasco algumas vezes conseguiu sair e conseguiu criar situações, algumas nem viraram chance de gol, por um erro técnico na hora da segunda parte. E outra, o Vasco hoje fez muito quando o Coutinho estava um pouco mais à frente, porque o Nuno vinha buscar atrás, ou inverso, o Coutinho vinha buscar, o Nuno estava mais à frente, ganhando a companhia do Andrés por dentro, né? Com o Ryan um pouco mais à frente, os dois laterais aliás, como fez ponto. de novo um grande jogo, Andrés. O que ele cresce nesse time do Vasco a cada partida, né? É impressionante a força física, o quanto ele consegue sair quando está apertado na marcação e ele de alguma maneira consegue perigoso. Arrancar, né? Ele é um jogador interessantíssimo. Como ele é muito saudável, tem muita força, muita velocidade, ele consegue fechar e ajudar. E com o balanço equilibrado do Vasco, facilita, porque daí você vai conseguir roubar bolas para dar condição para esse tipo de jogador. Porque às vezes a gente fala, eu vou jogar num contra-ataque, eu vou tentar jogar em transição, mas daí você tá mal posicionado, você não rouba a bola, você não força erro e você acaba não tirando proveito disso. E sobre o Carrillo, é lógico que você vê depois de um jogo que o time não foi bem, é normal de você falar de quem estava fora. Só que ele também entrou e não entrou bem, nesse sentido, né? Eu até acho que em algum momento do jogo, o que o jogo pareceu, eu não acredito que tenha tido apenas uma ideia. Essa saída de jogo do Corinthians, você percebia que estava estática, porque o Vasco está bem marcado, só que vai passando o jogo, esse foi um tipo de jogo que naturalmente o Corinthians não conseguiu fazer nada. Mas você tem que ir dando aquela mapeada para falar, poxa vida, se o Ranieri não está conseguindo jogar aqui, eu arrasto ele para um lado, vem algum outro jogar desse jeito. Eu saio com uma bola longa mais vezes direcionada. Então o Corinthians tentava sair quase de uma maneira igual, ou era uma bola cruzada de um lado para o outro, para o lateral, de um zagueiro para o outro aqui, que também não dava, porque ele estava isolado e as bolas não foram boas. Então quando você está bem posicionado, às vezes ou tentando se posicionar para um lado, a bola ia longa para esse lateral. Então o Corinthians errou muito realmente.